Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer e parabenizar o professor Dr. Ricardo Barceló, o professor Dr. Sandra Sá Martinho, por esta belíssima ideia deste congresso de guitarra aqui em Braga. É um prazer estar aqui a falar para todos vocês e a comunicar algo que me é tão caro, que é uma obra para guitarra e orquestra de José Eduardo Costa, talvez a mais antiga obra portuguesa para guitarra e orquestra que conhecemos atualmente, de que temos registro. Vou falar dessa obra hoje, mas antes de mais acho por bem apresentar o seu autor, o professor José Eduardo Costa. Nasceu em 1921 na freguesia do Beato, em Lisboa, numa família de 9 irmãos, quando ele era mais jovem, e todos eles se dedicavam à prática amadora, né? Ainda hoje se falou aqui no amador, às vezes no sentido pejorativo, mas amador também é aquele que ama a música, e nesse sentido é a melhor forma de se estar no meio musical. É quando amamos a música, amamos aquilo que fazemos, então não é um trabalho, é uma paixão e os dias passam a correr. Então, Eduardo Costa estava imbuído assim nesse meio de amadores de música e começou a aproximar-se lentamente das guitarras, dos bandolins e até que aos 16 anos integrou uma trupe de jazz, que é aqui a trupe jazz Os Lusíadas. Podemos ver Eduardo Costa é ao lado do Gustavo Preto, está ali com o seu bandolim na trupe jazz Os Lusíadas. Claro que este ambiente não me satisfez e decidiu, aos 16 anos, pouco depois de estar nessa trupe jazz, começar a ter aulas com o professor Martinho de Assunção, um notável acompanhante de fado, que toda a gente conhece dessa sua vertente, mas também ele foi um notável guitarrista clássico. Tocou até no São Carlos, era ele que fazia parte das óperas, quando era preciso uma guitarra, era o professor Martinho da Assunção. Até há um célebre artigo que diz da taberna para o teatro, onde ele sai de tocar fado e vai para o teatro acompanhar a ópera. Portanto, estava aqui em várias vertentes. Começa a ter aulas com Martinho da Assunção e um certo dia está a tocar no Beato, mais propriamente na oficina de instrumentos dos irmãos Horácio, notáveis construtores de guitarras portuguesas e violões ou violas ou guitarras, que nós quisermos chamar, e é interrompido por um senhor que diz: desculpe lá, jovem, mas está a tocar essa obra, não sabemos qual obra é, se é Fernando Sor, se é um Barro, mas estilisticamente está incorreto, não é assim que se toca esta obra. Então o Eduardo Costa, de educação polida, retrucou e disse: pois, o cavalheiro, sentando que eu estou a tocar esta obra fora do estilo, faça o favor e tenha a amabilidade de me ensinar, porque eu estou aqui para poder aprender o máximo que puder. Esse senhor era o Dr. José Mendonça Braga, um médico de Galveias, do concelho de Ponte de Sor, de uma família abastada, portanto, tinha uma quinta em Galveias, achou um piadão ao miúdo, achou a educação dele, fez com que ele ficasse ali amigo dele na hora, explicou o estilo, porque ele próprio era um cultor da guitarra clássica e dono de um acervo enorme de obras, porque naquela altura ele já comprava tudo que saía na casa Schott alemã. Então Eduardo Costa de repente tem acesso a um mundo completamente novo, onde ele pode ter contacto com obras para guitarra publicadas na casa Schott. Temos de pensar que nos dias de hoje isso se calhar não seria muito relevante, porque estamos à distância de um clique no nosso telemóvel para chegar a tudo e mais alguma coisa. Naquela altura foi realmente uma descoberta importante e foi um abrir de olhos, uma iluminação grande para Eduardo Costa, que lhe permitiu passar largas temporadas na quinta do Dr. José Mendonça Braga, em Galveias, a estudar, e era patrocinado pelo Dr. José Mendonça Braga, que durante toda a sua vida foi uma espécie de mentor, e também um professor e mecenas. Portanto, então continuou sob a tutela do professor Martinho da Assunção e do professor José Mendonça Braga. Aqui, em 1942, temos
esta foto de José Duarte Costa, era mais ou menos assim, ou seja, ele participava em vários concertos. Portanto, antigamente as salas de concerto não estavam tão receptivas aos concertos de guitarra, mas havia muitos palácios de gente fidalga, não é? Ainda há pouco se falou, hoje de manhã, onde eram organizados saraus e onde Duarte Costa apresentava para famílias abastadas, apresentava-se em recital e corria assim um pouco por todo o país, também com os conhecimentos do Dr. José Mendonça Braga, que frequentava esses meios ditos mais novos, não é? Ou de elite, então lhe proporcionavam toda essa situação. Fez o seu primeiro recital fora desse ambiente no Sindicato dos Músicos, já em 1946, e desde aí nunca mais parou de tocar. Em 1949 e 47 participou no primeiro curso de guitarra do Conservatório Nacional, o qual foi regido pelo professor Emílio Pujol, que logo apreciou as suas qualidades e até escreveu na Guitar Review de 1948, onde fala sobre a guitarra em Portugal, mostra a lista dos alunos que tiveram o primeiro curso com ele e destaca Duarte Costa como um artista dotado e um notável professor, o que indica que também conhecia as suas capacidades enquanto docente. Emílio Pujol conseguiu uma bolsa, né, e a elite portuguesa também conseguiram que Duarte Costa tivesse uma bolsa em 1949 do Instituto de Alta Cultura para se poder apresentar em Barcelona, facto esse que está notificado na imprensa italiana e na imprensa inglesa do concerto de Duarte Costa em Barcelona. Temos aqui um concerto de Duarte Costa, um retrato de Duarte Costa, pintado por Juan Ruano, que era o diretor da Penha Guitarrista Tárrega, em Barcelona, que ofereceu, isto é por volta de 1947. E sabemos também que nessa estadia em Espanha ele também teve a hipótese de falar com Daniel Fortea, ter contacto com Daniel Fortea, que também foi um dos alunos de Tárrega, tal como Pujol, e também teve contacto com Regino Sáenz Lammasa e Narciso Yepes, que lhe veio até a escrever um prefácio para o seu método de guitarra. Chegado a Portugal em 1950, começa a dar as suas aulas, começa a dar aulas no grupo onomástico José de Portugal, começa a criar alunos e estabelece-se em 1953 ao criar a Escola de Guitarra Duarte Costa em Lisboa. Temos aqui um retrato do mestre, assim tinha esta figura, mais ou menos em 1953, e aqui vemos também um grupo de alunos, né, onde podemos ver aqui o professor Fernando Alvim, acompanhador, né, à direita, foi acompanhador de Carlos Paredes, né, a seguir Lopes e Silva, depois o Sr. Miguel Araújo, também era construtor de guitarras, Luís Filipe Rocha, que foi também aluno do Duarte Costa e uma figura prominente no meio coimbrão, que também se estabeleceu lá como guitarrista e fazia parte do quarteto de guitarras portuguesas e guitarras clássicas de António Portugal e do outro, agora não estou a lembrar do nome, também é um António Pinho de Broas, muito obrigado, ou seja, fazia parte desse quarteto, há gravações. Os outros dois ilustres senhores, não faço ideia ainda quem são, ainda não consegui descobrir. Maria Antónia Vierling, uma senhora de famílias abastadas, também ela aluna de Pujol, né, mas que também tinha aulas com Duarte Costa quando Pujol não estava cá, e o senhor que está a ter aulas é o senhor João Gomes, né, meu amigo no Facebook, e por isso é que eu consegui perceber quem eram estas pessoas. Foi ele que cedeu esta foto. O Facebook também pode ser. Também ele pode hoje em dia ser uma ferramenta. Em 1967 estabelece também na cidade de Coimbra, onde funda uma escola com o Luís Filipe Rocha, né, que vai para lá, é um aluno de mestre que vai tratar dos negócios por ele, e uma escola de guitarra. E depois temos aqui, em 1967, esta é a foto mais conhecida de Duarte Costa, é talvez o auge dele, onde ele começa também a aproximar-se do Porto, e vemos-lo aqui em 1968 com um grupo de alunos no Clube dos Fenianos,
no Porto. E é assim, é interessante, estão aqui os irmãos Campos, o Miguel Campos, logo à esquerda, do Duarte Costa, que é um engenheiro investigador do LNEC, e aqui está o Sr. Garrido, o padre João Campos, que já faleceu, e o professor Manuel Ribeiro da Silva, irmão do professor, do pianista José Paulo Ribeiro da Silva, famoso acompanhador da ESMAI. Não sei se também ainda será vivo, este já morreu, mas ele foi acompanhador da ESMAI quando eu fui lá aluno, e nada mais nada menos que um dos professores do professor Paulo Vaz de Carvalho. Não é? Portanto, estes senhores, estes irmãos Campos, têm outro irmão, que é o António Campos, Francisco Campos, que foi nada mais nada menos que o professor José Pina. Portanto, estão a ver, alunos do Duarte Costa formaram pelo menos 2 professores com bastante importância em Portugal, né? E podemos falar de alunos diretos, como o professor Paulo Valente Pereira, aqui presente, o professor Lopes e Silva, e muita gente importante para a guitarra que formou uma geração de professores que hoje estão no topo do ensino da guitarra em Portugal. Portanto, estão a ver, o professor Manuel Moraes, que nunca foi aluno do Duarte Costa, mas trabalhou para Duarte Costa, portanto há alguma ligação, diz até num artigo que saiu na Enciclopédia de Guitarra, uma investigação liderada pela professora Salva Castelo Branco, é difícil encontrarmos um violista, eu prefiro o termo viola, um violista português que não esteja de alguma forma ligado a Duarte Costa. Portanto, ele é um centro aglutinador da guitarra em Portugal. Temos aqui uma imagem da Escola do Porto, em 1969, quando foi fundada, e temos aqui o professor Duarte Costa, já com uma das suas guitarras, né, que é o modelo Odmira Especial, que era o topo de guitarras, ele tinha 8 gamas de guitarra. Portanto, Duarte Costa temos de perceber que ele era o senhor guitarra, portanto, ele dava aulas, ele construía guitarras, ele tinha escolas, ele escrevia livros para guitarra, ou seja, tudo que tivesse a ver com guitarra, lembrem-se que Duarte Costa estava lá. Portanto, e é esse, se calhar, o grande valor de Duarte Costa, ou seja, a sua diversidade. Em 73 também funda uma escola de guitarra no Algarve, em Faro, e portanto, como podem ver, ele, antes do 25 de Abril, ele foi dono de um franchise de guitarras em Portugal. Portanto, ele tinha 4 escolas, uma em Lisboa, que por sua vez tinha polos, não é? Portanto, tinha outro polo e tinha um auditório onde ele também apresentava os seus concertos, tinha a escola em Coimbra e fábrica de guitarras, tinha a escola no Porto e tinha a escola em Faro. Portanto, fora isso, ainda teve tempo para escrever 257 peças, até agora que eu consegui listar. Dessas, 2 são concertantes, a Festa Portuguesa para Guitarra e Orquestra, que é uma suíte que vou falar já a seguir, e o Concerto Ibérico, ainda uma enciclopédia de 500 exercícios em Dó maior, só 500, portanto, coisa pouca, nada de mais um de 250 estudos de virtuosismo, e por aí vai. Portanto, o seu método de guitarra tem 5 partes, portanto, o senhor não devia dormir, portanto, e eu tenho de acelerar. Então, a Festa Portuguesa, vamos fazer aqui uma breve análise descritiva. Portanto, trata-se de uma suíte, como eu disse, que é composta por quadros, portanto, é um pouco pictórica, ou seja, ele pretende ilustrar através do som o ambiente de uma romaria. Portanto, chegada, procissão, arraial, serenata e despedida. Vemos aqui a instrumentação que é utilizada para a orquestra, e isto era a versão para guitarra e piano, que era a redução de piano, mas ele também tinha uma versão de 2 guitarras, como vamos ver mais à frente. Portanto, a suíte para guitarra e orquestra intitulada Festa Portuguesa é a primeira obra de caráter concertante de José Eduardo Costa e ilustra através do som o ambiente de uma romaria, onde o autor retrata a chegada dos romeiros, que é o primeiro andamento, recorrendo ao ritmo de chula, que simboliza a alegria e boa disposição do povo português. O toque da trompa anuncia a chamada a um novo estado de espírito, invocando o romeiro a despir-se da sua atitude profana e imbuir-se de um espírito contemplativo de fé e religiosidade, iniciando a procissão, o segundo andamento, onde o trêmulo desponta da guitarra, aludindo ao fervor das ladainhas numa autêntica Ave Maria. Segue-se o arraial, terceiro andamento, que devolve o romeiro
ao mundo profano, simbolizando a sua alegria de viver através de ritmos de fandango, da gota minhota, do corridinho, do vira, do malhão e do bailarico saloio, entre outros. O quarto andamento, a serenata, uma das maravilhas da cidade de Coimbra, o autor explora a batida rítmica tão característica desta douta cidade, aliando-a a uma melodia densa e quente que nos remete para o ambiente sonoro dos seus fados. Há um imaginário sempre muito grande de Duarte Costa, talvez por aquela situação doutoral e erudita de Coimbra que ele queria trazer um pouco também para a sua vida guitarrística. A obra termina assim, com despedida, que se retrata uma vez mais recorrendo ao ritmo da chula e retrata a caminhada alegre dos romeiros, talvez um bocadinho mais lenta, porque já estarão cansados da festa, já não vem com aquele vigor. Então, só um pouco de história para também percebermos de onde é que vem todas estas informações. Recentemente descobri na revista Guitar News a estreia desta obra, que decorreu ainda sem versão de orquestra, só com guitarra e piano, no Teatro Desmontável, portanto, o Teatro Desmontável, que depois mais tarde pertenceu à companhia Ad Hoc, era um teatro que era, como o nome indica, desmontável. Portanto, o teatro era montado, fazia-se a representação, ou o concerto, ou o que fosse, desmontava-se o teatro, 10 caminhões e vamos para outra cidade. Era uma espécie de circo, mas em versão de teatro. Está aqui, retrata a revista inglesa que foi tocada essa festa portuguesa e foi acompanhada pela pianista Elisa Dutra. Estamos a ver aqui a parte da versão para piano e guitarra e está aqui a professora Elisa Dutra, que foi quem acompanhou Duarte Costa. A estreia para guitarra e orquestra ocorreu no dia 3 de dezembro de 1967 no Teatro Rivoli, na cidade de Porto. Temos aqui a foto da estreia, vocês veem ali o violinista atrás, não é? Portanto, ele está aqui a tocar no Teatro Rivoli e foi essa estreia. Há duas críticas no jornal, uma pouco abonatória, outra bastante abonatória. Eu arrisco-me a ficar no meio. Portanto, eu posso-vos dizer, porque toca a obra, não é? Que ele aqui está exatamente a começar o terceiro andamento, a real. Essa proposição da foi dirigido nesta estreia pelo maestro Joaquim Silva Pereira, o famoso maestro Silva Pereira, e com a Sinfónica do Porto. Esta obra foi também tocada e adaptada, e é uma parte importante que depois um dia importa discutir, para a Tuna Académica da Universidade de Coimbra, em 1968, faz parte aqui, está aqui o programa, onde o solista foi o Dr. Rui Pato, que ultimamente era o antigo diretor do Hospital dos Covões, de pneumologia, né? Portanto, o senhor que tem à volta de 80 anos hoje, e também ele gravou 2 discos de guitarra antes de ser médico. E está aqui ele, com a orquestra de tal e com o maestro João Rodrigues, que corria ao ano de 1969, fizeram uma turnés por França e tudo com a tuna, só tocava os 2 primeiros andamentos, mas foi uma forma de esta obra chegar. Para tal, estão aqui a ver o cartão da tal, da tuna, do doutor Rui Pato, e foi utilizado um arranjo, uma adaptação para a orquestra da tuna, que tinha bandolins, tinha violinos, tinha flautas, tinha o calhaço, não é? Portanto, e isto foi feita esta versão, esta orquestração, pelo professor e maestro Tobias Cardoso, não é? Conhecido, então mesmo também foi apresentada por Duarte Costa esta obra em Elvas, está aqui um dos. Passo a falar das versões existentes, que é a versão para guitarra e piano, que foi a primeira a ser apresentada e a que chegou até nós, de resto, portanto não chegou mais nenhuma, foi a de guitarra e piano. Existe uma versão para 2 guitarras, portanto está desaparecida. Eu quase consigo adivinhar como é que é a versão para 2 guitarras, mas quando tiver tempo posso. Há uma para trio de guitarras, que essa também chegou até nós, nunca foi editada, mas está ali até marcado em 1950, foi a primeira vez que eu pude localizar uma data. Isto é o vegetal que foi escrito à mão por Duarte Costa, e é uma versão para trio, violino, guitarra e violoncelo. Duarte Costa utilizava o mesmo tema e dava várias formações, porque se não tinha uma orquestra, podia sempre tocar com o trio. Se o trio não estava disponível, tocava com outra guitarra. Se não tocava com outra guitarra, tocava com piano. Tocar a música que ele havia de tocar sempre. Portanto, não é nada
novo, há mais quem faça isso, a miúdo, até o Lem Walton tem nas bagatelas, também tem uma versão, portanto, não é nada de novo, mas pronto, então a versão para guitarra e orquestra também está desaparecida, e temos aqui um projeto de recuperação, porque estava desaparecida, e então o que é que eu me lembrei? Partindo da versão para piano e guitarra, foi feita uma versão nova, porque sabíamos da orquestração qual era, e pedi ao professor Dr. José Luís Postiga, professor José Luís Postiga, que me fizesse essa versão. Está aqui a foto da estreia, entretanto fui eu que a estreiei, com o maestro José Eduardo Poças Gomes. Foi pedida também para guitarra e banda, também, que vai ser estreada no próximo sábado. Foi o maestro Paulo Veiga, vai ser estreada pela banda de Galveias, comigo também na guitarra, e pelo maestro João Bartolomeu. Entretanto, também pedi para guitarra e bandolins uma orquestração que foi feita pela Sofia Sousa Rocha, ainda não temos estreia marcada. E fizemos já uma nova edição, as escolas do Arte Costa, o Tiago Moran e a Maria é que estão dentro deste projeto. A Maria é que dirige a Escola do Arte Costa e o Tiago Moran é que faz as novas edições. Portanto, nós temos uma espécie de grupo de trabalho sobre o Arte Costa, e então já está disponível esta festa portuguesa para quem quiser adquirir e poder também tocar. Foi um prazer estar aqui. Olha, trata-se de primeira obra concertante conhecida, escrita em Portugal para guitarra e orquestra, explora ao máximo os ritmos de folclore português. Trata-se de uma obra que transpira Portugalidade e tem potencial como obra de concerto, constituindo-se como possibilidade de repertório. Quis-vos trazer então aqui esta obra para vocês ficarem a conhecer. É mais uma possibilidade de repertório, é português, e estão desde já convidados a tocá-la. Muito obrigado, foi um prazer.